Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live terapia. Esse cantinho aqui que quer trazer para vocês uma dose de esperança, uma dose de reflexão, para que a gente possa aí ter um contato direto com o Pai e sermos iluminados em propósito, em senso de missão, naquilo que a gente deve ser feito, o que a gente é chamado, que nós estamos aqui para um porquê. Nós todos temos uma missão, eu e você, a ser cumprida. Bom dia, minhas lindas. Ai, que linda você aqui. Martinha, Paulinha, Deiraldo, Keila, que gostoso. A Cláudia entrou, vou te chamar, Cláudia, pra gente começar começando. Que delícia, viu, Martinha? Bênção ter você aqui, minha linda. Eu sei que as suas manhãs aí são corridinhas, né? Muito bom estar com você aqui, viu? Ó, vou chamar a Clau. Gente, hoje nós vamos falar sobre o poder do hábito, tá? Mas eu não quero ter aquela conversa de coach. Não tô desvalorizando os coachings, não. A conversa deles é muito boa, a ajuda é útil. Mas eu fiz um desafio pra Clau, porque já vou contar pra vocês qual que foi o desafio. Pô, gostoso, Jaque. Linda, Silva, Lilian, gostoso, gente. Sandra, vamos você chegar. Minha linda! Bom dia! Bom dia, gatona! Como você tá? Ai, também, graças a Deus. E com saudade, né, de estar aqui com vocês. Muito bom. Gostoso, Clau. Ô, Clau, olha só, gente, para quem não conhece, eu já até falei no Stories que você é uma mulher completa, sabe? Eu te admiro muito. Que essa mulher aí, gente, além dela ser uma super de uma personal, né? Ajudar muito a gente aí a ficar com um corpo top. Ela é uma mulher muito espiritualizada, com as emoções aí muito no lugar, viu, Clau? Te admiro demais, viu, minha linda? Eu sei que, assim, quero falar isso assim com muito temor, porque às vezes é difícil a gente ouvir da gente, a gente fala assim, mas eu não sou isso tudo, né? Eu sei, mas quando eu escuto de mim, eu falo assim, mas não é tanto assim. Mas nós estamos em processo da gente ter essa tendência, né? Ter esse desejo, ter essa vontade. Eu vejo assim você, sabe? Essa coerência, essa busca. Então, estou muito feliz que você está aqui, viu? Bom. Ah, eu também. Eu também estou. E olha só, eu quero já contar pro pessoal sobre o que você vai falar e eu quero te escutar um pouquinho, tá? Porque é o seguinte, gente, como a Clau trabalha com questão de exercício físico, né? Ela trabalha muito com mulheres, o corpo. O convite aqui era a gente conversar sobre o poder do hábito. E aí eu mandei uma mensagem para a Clau, falei assim, Clau, você topa da gente falar um pouco a respeito dessa importância do hábito, inclusive para a gente alcançar o amor? Né? Porque no final, se algo que a gente faz aqui na vida é uma busca da verdade, né, Cláudia? É uma busca de viver a verdade, de viver o bem, de viver o amor. E aí tudo aquilo que a gente faz precisa ser uma expressão disso. E os hábitos, eles nos auxiliam, né? Então eu queria discutir um pouquinho, a gente não combinou, né? Mas eu queria discutir um Não, pouquinho, assim, a respeito das dores que você vê nas mulheres, a dificuldade, né? E como que a gente pode sair disso? Como que a gente pode tornar aquilo que é desejo um hábito para que a gente alcance esse bem, né, na vida, para que a gente cumpra a missão. é. Topa? Topo, topo sim. Eu já sei quando eu sento aqui com você, já é assim, sem combinar, e eu acho isso muito interessante, tá? Porque quando a gente combina bastante, né, até o que vai dizer, a gente só sabe mais ou menos o tema, né? E aí a gente vem para esse bate-papo, torna algo mais gostoso, né? Faz você pensar e despertar. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, é o despertar. Nada acontece sem você acordar, sem você ter aquele estalo, né? E aí, primeiro você tem aquele estalo, você conhece, você sabe daquilo, né? Você obtém a informação, como as meninas estão aqui, e depois elas vão ter que botar em prática, né? Vão ter que decidir o que querem, né? Então, assim, eu dando uma olhada, meditando, né, sobre esse tema, e eu fiquei encantada, que eu não tinha visto também o hábito como esse momento, assim, de você encontrar o amor, de você se encontrar também no hábito, né? Porque o hábito é aquilo que você faz repetidas vezes, e muitas vezes de forma inconsciente, né? Só é hábito se for inconsciente, se for algo que você já faz rotineiramente. E aí, quando a gente observa, a gente sabe que é tanto fazer e o não fazer também. O fazer e o não fazer é um hábito, né? E aí, até que ponto
ponto a gente está fazendo, né? E está se satisfazendo no fazer, né? Porque muitas vezes a gente faz o dia inteiro, a gente quer tomar conta de tudo. Eu não sei se você, eu era assim. Eu gostava muito de fazer. Eu era muito de chegar no ambiente e de resolver, sabe? Assim, eu não desfrutava. Esse é o sentido. Eu fui me observar, eu disse, quer saber de uma coisa? Isso aqui tem algo errado. Porque eu chegava nos ambientes, até ambientes de festa, e aí eu não conseguia desfrutar daquele ambiente. Porque eu chegava e eu ia só fazendo. Assim, não tem nada de errado em você fazer, em você servir. O servir, ele tem o seu valor e ele é prazeroso. Quando você sabe que você faz algo para alguém, você também se satisfaz. Só que o hábito do fazer, ele não pode andar sozinho. O hábito de fazer, ele tem que andar com o desfrute, com a gratidão, porque senão você vai ficar só fazendo, e aí você diz, espera, oh, eu só faço, eu não consigo aproveitar, eu fui para aquele ambiente, e aí caía a ficha para mim. E na realidade, tudo que a gente faz ou não faz, está construindo em nós o amor. Né? O amor pela vida, a qualidade dos nossos hábitos, ela está inteiramente ligada à qualidade da nossa vida. Então, se você tem hábitos, né, já instalado em você, hábitos que não lhe mostram verdadeiramente o sentido da vida, você está andando na contramão da vida. Você está vivendo por viver. Você está no piloto automático. O piloto automático é interessante na medida que ele produz para você, que ele traz em você o amor. Senão, esse piloto automático está totalmente errado. Porque imagine, você já anda no piloto automático da sua mente. Vamos lá, tem 3 áreas, tá? É o agir, o pensar e o sentir. Nessas 3 áreas aqui, a gente tem que ter cuidado com esse piloto automático, porque é nossa vida, né? O pensar, o sentir, o agir, né? O proceder, isso aqui é nossa vida. Então, imagine uma pessoa que tem hábito de pensar errado, de pensar ruim, né? De se sentir triste, desmotivada. Por que que isso está acontecendo? Porque, vez ou outra, a vida dela é só pensar pensamentos de derrota. Como é que essa pessoa consegue enxergar o amor? Como é que essa pessoa consegue enxergar a Deus? E aí eu, observando tudo isso, eu disse, tem um hábito, né, que se você consegue construir ele em você, você consegue ter o sentido da vida. E esse hábito, né, eu quero dizer para vocês que eu descobri, né, na minha profissão, né, não, eu nem queria trazer para a minha profissão, mas o hábito de se cuidar, o hábito de treinar, o hábito de você se cuidar, produz em você o amor por você mesmo, o amor próprio, a autoestima, sabe? Produz força, vitalidade. Isso faz com que você se ame mais e ame as pessoas. Faz com que você entenda que é algo assim, que a vida é algo prazeroso, não é algo pesado. Então, quando você consegue esse hábito, né, de se cuidar, de treinar, de produzir em você esse amor, porque todas as coisas que a gente faz são instaladas em nós, vez ou outra, né? Ou por persistência, porque a gente persiste, a gente quer, a gente entende que aquilo é importante. Porque quem ainda não treina, não é porque não, sabe que não é importante, não é porque não é importante, né? Tem gente que não treina que diz, eu não tenho coragem. Eu não tenho força para me levantar, eu me sinto desmotivada, eu me sinto triste. Só que isso como assim, é resultado de um hábito de vida ruim. Não é resultado, não é porque você não tem força, não é porque você não tem motivação, é porque você não tem o hábito, você não produz em você o hábito do autocuidado. Tá entendendo? E tudo para a gente instalar na nossa vida precisa de persistência. Dói, não é fácil. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Quando a gente é novinha, né, pequenininha, criança, a gente faz o que manda. E aí esses hábitos vão sendo instalados na nossa vida, né? Pelos nossos pais, né? No decorrer da nossa história, pelo nosso social. E aí a gente vai se cercando daquilo e aí esquece de viver. Porque o hábito é o piloto automático. A gente sabe, né, que é quando a gente está fazendo aquilo que a gente não precisa mais notar. Então, imagina aí, uma pessoa que só se alimentou ruim,
ela não tem como, ela tem o hábito, por exemplo, você come, termina o seu almoço, já come algo ruim, um açúcar, por exemplo. Você come, não é porque você está com vontade de comer, é porque você já se adaptou àquilo, entende? Aí você vai, você se deita todo dia. Tem pessoas que são tão metódicas, né, que vai tanto no hábito que você presta atenção, ela chega em casa, ela faz aquele mesmo percurso, né? Chega, se deita, pega o celular, ou então vai direto para o quarto. E aquilo ali, ela vai vivendo naquele nível automático e esquece de desfrutar até mesmo da casa, de chegar e respirar e dizer cheguei, sabe? Então, assim, são hábitos que produzem o amor, que é o hábito da satisfação, do desfrute. Então, se tem um hábito que a gente tem que estar internalizando para que a gente descubra esse amor, é o autocuidado e o do desfrute. Isso tem que acontecer, a gente não deve deixar passar, porque ele é o pai de todos. Eu anotei também algumas coisas aqui, né? Eu vou voltar na forma do nosso hábito, da gente compreender. Para mim não me perder, eu anotei, né? Porque senão Tá, eu falo. claro. Então, na questão do pensar, por que que muitas vezes você está pensando que sua vida não presta, que sua vida não faz sentido, que o seu casamento não dá certo? Por quê? Porque o seu hábito de pensar está deturpado. Você vem pensando há muito tempo pensamentos de tristeza, você vem pensando pensamentos pessimistas. Não tem como você encontrar alegria. Não tem como você ver o lado bom do seu casamento. Não tem como. Por quê? Porque esse hábito de pensar está instalado em você. Eu mesma era uma pessoa que só pensava tragédia. Eu não esperava nada de bom. Eu pensava, eu fazia aquela visão na minha mente que parecia que eu estava lá. A nossa mente ela é muito poderosa nesse sentido, porque ela consegue, né, trazer um sentimento a você. Tem gente que vive apegada ao passado, pensando no passado, remoendo. Isso é um hábito também. Porque vez ou outra você só se pega pensando. Ou então você fica no futuro demais. Você fica pensando, remoendo como é que vai ser o seu futuro. E aí você esquece de viver. Tá aí o hábito do desfrute. Tem que haver, tem que ser cortada esse hábito. Porque que se, da mesma forma que a mesma energia que você gasta para pensar na tristeza, pensar em pensamentos pessimistas, você também gasta energia para pensar o que é bom. Mas é automático. A gente tem que sair desse piloto automático, a gente tem que começar a pensar positivamente, a trazer o amor, a ver o amor nas coisas, porque a gente não está vendo, a gente muitas vezes vê a obrigação, né? A gente vê a obrigação e a gente consegue instalar uma obrigação. Um hábito de obrigação é rápido, porque você entende que é necessário, que você precisa fazer isso. Agora, um hábito de amor, ele é difícil, é como se você menosprezasse, é como se você achasse que aquilo ali pode deixar para depois. Mas uma coisa importante, não. Né? Sendo que o amor, ela é a fonte de todas as coisas. Quando a gente encontra o amor pela vida, aí sim a gente encontra o sentido da vida. Porque nada faz sentido você fazer as coisas por fazer. De manhã, de tarde, de noite, quer dizer, você faz tudo e você não tem satisfação naquilo. Porque o hábito, por mais que o hábito seja algo que você faz inconsciente, ele traz prazer a você. Por quê? Porque ele traz um resultado. O hábito, ele vai ditar o nosso comportamento. Então, no final das contas, esse comportamento, esse hábito, esse comportamento repetido, ele vai trazer um resultado, bom ou ruim. Então, esse resultado é o que vai nos dar sentido à vida. Por que que a gente está sem sentido? Por que que a gente acha que a gente está abaixo da média? Porque os nossos hábitos não produzem em nós uma evolução. Nós estamos com hábitos de vida maus, com maus hábitos. É necessário trazer isso para a compreensão de algo maior. Olha, eu vi, vocês conhecem a história, não sei se vocês conhecem, de Marta e Maria, né? Marta chamou Jesus para ir para casa dela e Jesus foi com todas as pessoas. Chegou lá, Marta muito preocupada. Marta já tinha um hábito, né, de fazer as coisas, de limpar. Marta era aquela mulher que gostava de obras, que gostava de fazer. Ela fazia, fazia, fazia. E aí a irmã dela, a Maria, eu observo a Maria como uma pessoa que era bem tranquila, que ela estava lá, ela sabia desfrutar, ela sabia da importância daquele momento.
Então, ela resolveu viver aquele momento. Por mais que ela fizesse algo, ela sabia que o desfrute era importante. A gente tem que saber a hora de parar, a gente tem que ter. Por isso, esse hábito do desfrute, ele é aquele que te para. Ele é aquele que te faz sair do automático. Ele é aquele que te faz ver o momento, né? Os outros hábitos, não. Os outros hábitos é algo corriqueiro. Mas o desfrute, não. Se você não tiver esse desfrute, você não consegue paralisar, você não consegue sair do automático. E é necessário você viver o agora e o presente, porque a vida passa. A gente você vê que é tão automático que você faz tudo todos os dias, e você diz, nossa, que negócio é esse? Eu não vi meus filhos crescer, não tem um momento, né? Tem que ser instalado hábitos saudáveis. Para quê? Para você conhecer o amor. Olha só, se você não parar para estar com suas filhas como você para, meia horinha, uma hora de tempo de qualidade, o que isso vai produzir em você? O que vai produzir nela? O amor, porque não tem como você não sentir o amor, não sentir Deus através do cuidado daquele momento em família. Então é algo que você tem que trazer como hábito, né? Hábitos saudáveis. Claudiana, eu vou mudar tudo de uma vez. Não se muda tudo de uma vez. Mas você vai em partes, né? É necessário que você primeiro entenda qual o hábito que você está tendo que não lhe favorece, não lhe faz ver o amor, não lhe faz ver a plenitude, não lhe faz conhecer a Deus. Por quê? Porque se você anda nessa prática, né, de hábitos ruins, não tem como. O amor não chega para você, você não consegue ver. Por isso que às vezes você acha que você está abaixo da média, né? Olha, aqui eu coloquei porque quando você está se sentindo muito abaixo, né, da média, e você está se sentindo muito cansado, muito sobrecarregado, é porque esses hábitos eles não estão contribuindo. Quais são os hábitos hoje que você sabe que você está praticando e que você está vendo que não contribui para a sua evolução? E mesmo assim você diz desse jeito, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Olha, a vida só faz sentido se você fizer algo, né, para você se descobrir, para você crescer, né? Continuando sobre Marta e Maria. Aí Maria era aquela que estava lá no desfrute e Marta era aquela que estava apressada. Olha só, Marta já fazia o que tinha que fazer na hora que tinha que fazer, no automático, no piloto automático. Ela nem parou. A única hora que ela parou era quando ela estava sobrecarregada, que ela diz: "Olha, Senhor, tu não vê ela não? Eu tô aqui já, né, morrendo e ela aí, né, tô..." Porque muitas vezes, quem foi que mandou você ficar desse jeito, mulher? Quem foi que mandou você ter essa vida toda sobrecarregada? Quem disse que isso é o sentido de você ter o que você fazer? Não, o desfrute é o que faz sentido. É o que faz você ter força para você trabalhar hoje na segunda-feira. O que que te traz força para você fazer o que você faz? Tem que ser o amor, tem que ser a plenitude, tem que ser o desfrute. Senão fica só enfado e cansaço, não é verdade? Então diga, você tem hábitos instalados em você que realmente não fazem sentido, não te evolui, não te traz um crescimento, não te faz conhecer melhor a Deus, não produz em você amor. Esse fruto, esse hábito, ele não pode fazer parte da sua vida. E aí, Claudiana, como é que eu tiro esses hábitos? Instalando hábitos saudáveis, todo mundo sabe. E como é que faz isso? Não se faz se você não tiver compreensão. Você tem que saber o porquê isso é importante para você. Por que construir esse hábito é importante para você? Vamos lá, você não tem o hábito do desfrute. Por que ele é importante para você? Porque não tem como você descobrir o amor sem você praticar o desfrute, sem você praticar a gratidão. Porque não há satisfação. A satisfação está em amar, em ser pleno, em conhecer a você mesmo. E é interessante que o hábito, ele dita muito a sua identidade, que é o que você vai falar na quarta, né? Então, assim, esse hábito, ele demonstra a tua identidade. O teu viver, o que você faz durante o dia é você, de fato. Então, quem é você? Qual a qualidade de vida que você está tendo?
né? Porque já pensou, você acorda todo dia, já acorda bagunçada, fazendo as coisas, fazendo, termina o dia e você fez. Cadê a graça do dia? Cadê o amor, né? Amanhã, aquela satisfação ao acordar, aquele prazer, ele acontece, porque muitas vezes a pessoa acha que é só enfado, porque você vive nesse círculo vicioso do hábito ruim, entende? Então você primeiro pergunta o porquê. Por que você precisa mudar esse hábito? Por que esse hábito tem que ser desinstalado da sua vida? Ou instalado? Porque você sabe que o que você não faz também, ele atrapalha você. O que você não faz também é um hábito. Por exemplo, se você não tem o hábito de meditar, de ler um livro, é interessante que você tenha um hábito. Por que eu vou ler um livro? Por que ler um livro é importante para você? Porque você cuida da sua mente. É algo que a gente precisa, trazer à nossa mente um movimento. Tudo é movimento. Então, o primeiro hábito, como eu falei, né? O, da, o do desfrute, o de cuidar de você mesmo. Olha, esse hábito de cuidar de você mesmo, tá? É o segundo. O que acontece quando você cuida de si mesmo, né? Você se levanta. Não tem essa mais de você dizer, eu tô desmotivada. Porque quando você cuida de você, você se motiva. Você é o motivo. Você tá entendendo? Você é o motivo de você ser. Se você não tiver você como uma pessoa, como prioridade, como uma pessoa mais importante, você não vai ter como amar o outro. Então você tem que produzir primeiro hábitos saudáveis dentro de você, internamente, que seria o desfrute, e depois você traz para fora no autocuidado, no cuidado com o seu corpo, né? No zelo por você mesmo. E aí, ao você se cuidar, quando você treina, quando você tá naquele movimento, você produz hormônios específicos do prazer, da alegria, da satisfação. Então, a partir do momento que você observou o seu cuidado, né? Observou o amor por você mesmo, não tem como você não amar o outro. Não tem como você não se satisfazer nos momentos. Não tem como você não se entregar totalmente àquele momento. Por quê? Porque você é uma pessoa que é leve, você é uma pessoa que se ama, né? Não tem como. Então, o que acontece? Você pergunta o porquê. Por que você precisa mudar de hábito? Qual o hábito que você precisa mudar, que você identificou hoje? E qual é o hábito que você quer instalar? Por que você quer instalar esse hábito? Né? Tem que ter um porquê. E depois você tem que dizer para quem. Por quê e para quem? Para quem? Primeiro por você. E depois eu sei que existe uma segunda pessoa e uma terceira pessoa à sua volta. Então, a partir do momento que você muda esses dois hábitos, eu não vou entrar em outro. Nesses dois hábitos, você vai mudar o seu porquê pela vida, né? Porque isso acontece, né? O porquê da vida, porque eu estou aqui. Você vai começar a se descobrir. Você vai começar a ter satisfação, até com o vento passando no seu rosto. Na verdade, parece uma coisa bem poética, mas isso acontece mesmo, de fato, porque você consegue desfrutar, você está ali naquele momento, né? E aí você vai ter, quando você está bem com você, cuidando de você, você consegue cuidar do outro, você consegue ter prazer na companhia do outro, porque você está se sentindo bem, você está completa, né? Então, quando você está completa, não há falta. Não há falta. Se você estiver ali ou acolá, você está bem. Você está em crescimento, você sente que você está evoluindo, você sente que você não é mais a mesma pessoa. Por quê? Através dos seus resultados. Você consegue observar em volta. E por último, né, o porquê, para quem e para onde, né? Para onde esse hábito vai te levar, né? Para onde? Que é o que a gente está aqui, para o amor, para a compreensão do sentido da vida, né? Daquilo, por que eu estou aqui, né? Olha, Deusinha, no final do dia eu me deparo com a sensação de que não fiz nada significativo e muito cansada. É porque realmente você está no piloto automático. Você vai fazendo o que vai fazendo e aquilo só é cansaço e enfado. A partir do momento que você começa a parar para o desfrute, não esquece, esse é o principal hábito, na minha opinião, que ele vai trazer toda a satisfação, todo o amor, toda a plenitude, porque onde você vai estar, você vai conseguir parar. Porque 40% de tudo que a gente faz, quase 50%, é no hábito. E se você tem o hábito de desfrutar, imagine.
quase 50% do que você faz sem decidir. E se você tem o hábito do desfrute, você vai passar o dia encantada com cada situação. Você vai conseguir tirar o amor de cada momento que você está vivendo, mesmo que ele seja um hábito, que é o que nós estamos falando aqui. É possível com essa instalação. E para onde isso vai te levar, né? Qual o futuro que você vai ter se você fizer esse hábito? Já imaginou você acordar todo dia de manhã feliz por mais um dia, né? Desfrutando a oportunidade, né? De amanhecer, né? De estar com sua família, de ser grato, porque o desfrute é uma gratidão, né? Quando você é grato, você consegue desfrutar também. Então, já pensou você acordar todas as manhãs assim, satisfeita com o que está acontecendo? Tem a desmotivação? Tem. Mas quando você consegue o desfrute, você entende que você vai fazer aquilo não por obrigação mais. Não se torna mais uma obrigação, se torna um amor. Você vai entender que você vai fazer aquilo por amor, porque você já entendeu, né? Já entendeu o sentido da vida para você. E é isso. Clau, que coisa linda! Tô aqui assim, ó, arrepiada. Falei, gente, como é bom vir aprender, né? Escutar. Olha só, Clau, como boa psicóloga, o que eu vou fazer? Você trouxe aqui várias coisas importantes e eu vou simplesmente digerir algumas coisas e devolver aqui para quem está assistindo a gente de um jeito diferente o que você trouxe. Aquilo que ressoou dentro de mim, né? Porque na psicologia a gente faz isso. Muitas vezes na clínica, o paciente ele traz uma história e ele vê as coisas daquele jeito, né? Assim como você trouxe agora um quadro, uma pintura linda. E aí eu daqui, né, o terapeuta, ele olha aquele quadro e ele busca contar para aquela pessoa que trouxe a pintura como que ele enxerga aquele quadro, para então a gente expandir um pouco mais o quadro, né? E assim é a conversa, né, Clau? Você traz algo, eu trago algo, e aí a gente vai aí se enriquecendo, né? E que conversa rica, viu, Clau? Anotei aqui, são coisas que eu quero refletir. Eu acredito que não existe evolução sem reflexão, né? Por isso que a gente precisa de orar, porque quando eu oro, quando eu coloco meu joelho no chão, eu submeto meu conhecimento, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho que eu sei, né? Eu submeto a minha razão a uma força criadora, né? Que é a força do amor, que é a força da ordem. E aí, quando eu me submeto, eu permito, então, que a minha alma se alargue, que meu coração se alargue, né? Então, são movimentos muito importantes da gente refletir, da gente orar, da gente se submeter. E quando a gente fala do hábito na busca do amor, achei muito bonito que você trouxe alguns pontos, assim, ó. Você trouxe a questão da criança, né? Que a criança, ela vai fazendo ali o que a gente manda. Então, a criança ela vai construindo hábitos a partir do que é comandada a ela, né? Então, você ensina a criança, acorda, toma uma água. Depois que você tomar uma água, vai lá lavar seu rosto, né? E a gente vai arrumar sua cama, a gente vai contando ali dos hábitos da criança, qual que é o passo a passo que ela tem que fazer. Tem muito adulto que não cresce e que fica muito perdido quando está adulto. Por quê? Porque ele já não tem mais alguém para mandar, e ele não conseguiu instalar dentro dele aquilo que precisa ser feito nas coisas altas, viu, Cláudio? Porque nem todo mundo é educado nas coisas altas. Muitas vezes a gente tem pais, né? Nem todo mundo tem a sorte de ter pais que elevem o olhar dele para o céu, para o alto. Que fala se esse hábito aqui vai te aproximar de Deus. Porque pensa se essa não seria a nossa principal função. Se eu contar para minha filha que todo o movimento dela, na verdade, é uma busca de encontro ao Pai, é amor, tudo aquilo que ela faz, todo o hábito que ela vai começar a instalar. Você entende que o nível dessa menina de consciência na vida, ele vai se ampliando de uma maneira muito mais enriquecida do que aquele que eu fico tentando dominar instinto. Lava seu rosto, faz não sei o quê, porque você é um ser humano, você é uma pessoa, a pessoa não pode sair com a baba aqui, a pessoa tem que fazer isso, né? E aí a gente fica tentando instalar hábito, e isso às vezes a gente faz na criança, e quando o adulto cresce, a gente permanece querendo ir pela força, por a questão da minha razão tentar suprimir o instinto. Faz sentido quando eu falo isso? Tentar suprimir aquilo que eu queria fazer, então eu venho com algo de cima. Mas se a gente conseguisse, na nossa vida, Cláudia, vir com coisas mais do alto ainda, entender que tudo que eu faço é um joelho no chão.
Entender que, na verdade, esse desfrute que você está falando é o poder me encher da graça, né? Que Deus derrama a graça. Verdade. Quando que eu desfruto? Quando eu permito me encher dessa graça. E aí eu consigo me aquietar. E aí eu consigo desfrutar. Aí eu consigo estar presente, porque eu entendo que a graça me basta. Se eu entendo que a graça me basta, eu não preciso sair correndo, igual a Leuzinha falou, esticando um tanto de tarefa. Não quer dizer, gente, que nós vamos desacelerar e não vamos fazer o que precisa ser feito. A questão é o como a gente faz, né? É o como a gente faz. Esses hábitos que a gente tem tido na vida, porque às vezes as pessoas falam, eu preciso diminuir minha agenda. Talvez nem é, viu, Cláudia, diminuir a agenda. Talvez essa é a agenda que você precisa ter mesmo. Mas de que jeito que você tem cuidado dessa agenda? Né? Como que você tem se movimentado nessa agenda? Porque é reclamando, você está aí com o hábito da reclamação, o hábito da murmuração, o hábito do peso, são hábitos de desordem, são vícios. O hábito, Clau, ele pode ser virtude, né? Eu faço tanto aquilo que agora eu tenho uma virtude dentro de mim. Então, eu olho tanto amor, tudo que eu faço foca no amor, que agora eu tenho um hábito. O hábito de amar, eu tenho a virtude do amor dentro de mim. E o contrário também é verdadeiro. Eu faço tantas coisas de qualquer jeito, né? Que é o que eu vou falar na quarta-feira um pouquinho, que aquilo constrói minha identidade. Eu tenho como identidade de uma mulher ocupada, como era Marta. Uma mulher que não consegue desfrutar. Por quê? Porque não consegue reconhecer a graça. A pessoa que não desfruta é a pessoa que não permite se encher daquilo que vem de graça. Verdade. E aí ela perde, e aí ela fica com esses hábitos desordenados, né? Então tem algo aí que você foi falando que eu fiquei pensando, sabe, Cláudia? Eu falei, gente, que precioso. A gente precisa muito primeiro pensar como que a gente educa nossos filhos, né? Que não sejam hábitos enfiados goela abaixo, porque o hábito ele é muito maior do que coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que ticar. O hábito, ele é um encontro com o Pai. Ele é um encontro com Deus. Ele pode ser veículo de encontro com o Pai. Ou pode ser veículo de afastamento também, né? Onde eu fico aqui, no mundo terreno. E aí, essa coisa do desfrute. E aí eu achei bonito que você falou, por que eu preciso mudar, né? Então, você está ampliando o nível de consciência, né? Para quem que eu preciso mudar e para onde. E isso vai trazendo sentido para nossa vida. Então, é uma vida consciente, né? Uma vida cheia de consciência. Ô, Clau, antes da gente terminar, eu queria só te escutar um pouquinho, se você puder contar para a gente, abrir aí para nós, que você trabalha com mulheres, né? Sim. E eu queria saber da dor, qual que é a dificuldade delas. Queria te escutar um pouquinho, assim, o que é difícil de fazer isso aqui que a gente está falando, né? Onde que as coisas pegam para elas, assim? O que você percebe? Eu percebo que elas se colocam em segundo plano. Entende? O primeiro plano delas é o cuidado, talvez com a casa, com a família, com tudo que tem para fazer, né? Com os afazeres, e por último vem elas. E isso é o que causa a maior dificuldade que tem delas cuidarem delas mesmas. Então eu vejo isso como uma falta de amor próprio, sabe? De autocuidado. O que falta mesmo é se amar, é entender que você é importante. Né? O que tá fazendo falta é essa compreensão. Eu acredito sim, dentre todos, acho que esse é o principal. Porque esse realmente ele te isola. Você se sente isolado, é como se ela se sentisse fora do mundo. Em último caso, se der, eu vou lá e cuido de mim. Se não, eu vou ter que fazer qualquer outra coisa. Isso aí me deixa assim, eu digo, meu Deus, como trazer esse despertar, né? Eu até, como você disse, é o porquê, para quem e para onde. É necessário a gente fazer isso com todas as coisas na nossa vida, né? Por que nós fazemos o que nós fazemos, né? Por que essas coisas têm que acontecer? Então, primeiro é esse. É o autocuidado, a autovalorização, sabe? E uma coisa leva a outra. Como você diz que não tem tempo, né? Você diz, eu não tenho tempo para mim. É a maior queixa. Eu não tenho tempo de treinar, né? Eu não consigo. Segundo, é incapacidade, né?
Primeiro é o amor próprio, depois a incapacidade. Eu me sinto incapaz, eu não vou conseguir fazer aquele movimento, né? E isso serve para outro, não para mim. Então, isso é sempre anulação, isso é sempre se deixando de lado. E é como se você dissesse assim: não, eu não posso fazer isso, eu não posso me permitir fazer isso, sendo que tem outras coisas para me fazer. É como se ela se sentisse, como é que eu digo? É, errando, se fosse alguém Culpadas, né, errado. Cláudia? Pronto, culpada porque tá parando para se cuidar. E esse é o maior erro da vida, porque você só vive uma vez e você não se encontrar nesse momento, nessa vida, é uma tragédia. Ô, Clau, tanto de mulher concordando aqui com você. E minha linda, sabe uma coisa? Eu estava atendendo uma moça semana passada, uma moça que eu já atendo, ela tem bastante tempo. E ela é bem isso que a gente está conversando. Ela cuida de todos, de tudo, mas ela não se cuida. E quando você falou essa coisa do o corpo, né, Cláudio? Toda vez que alguém quer mudar algo, eu sempre falo assim: começa pelo seu corpo. Isso. Porque a gente precisa dominar nosso corpo. Por mais que as emoções estejam uma bagunça, nossa vida espiritual tá rasa, começa pelo corpo. Porque no corpo a gente começa a ver de uma maneira muito clara que se você pega hoje 2 quilos, semana que vem 2 quilos, na outra semana você tá com 3. Aí você começa a ter 4, aí você começa a ver que você ganha força, você começa a se fortalecer, né? E aquilo vai te gerando uma constância, vai te gerando um hábito, vai te gerando uma virtude, né? Eu tenho condição de, como diz? De continuar, né? Porque eu esqueci o nome da virtude, mas eu tenho condição de continuar, de dar o meu tudo aqui. E com isso eu tô me fortalecendo, eu tô crescendo, né? Então o exercício físico ele permite isso. E aí eu falei com ela, eu falei, olha só, é tão interessante, né? Porque você cuida de todo mundo, você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você cuida da sua casa, mas na sua falta, como vai ser? Como vai ser na sua falta? Porque seus filhos precisam de uma mulher alegre e não reclamona. Porque, Clau, ela cuida de tudo. Mas será que ela cuida de tudo também? De que maneira, sabe? Porque ela tá sempre cansada, ela tá sempre reclamando, ela tá sempre triste, ela tá sempre com dor. Então, será que esse cuidar de tudo, ele tem uma qualidade? Ele tem a qualidade que Deus pede para que a gente tenha com as pessoas? Será que às vezes não era melhor ela fazer menos? Será que também não tem uma soberba, Clau? Sim. Da gente achar que as coisas todas dependem da gente, que o nosso jeito é o melhor, que é a gente que sabe fazer. E que então, será que se a gente não descesse do salto um pouquinho e falasse assim, ó, o sol vai acordar, mesmo sem minha presença, as coisas vão caminhar sem o meu fazer, tudo pode ser que não seja do jeito que eu quero, mas vai ser de algum jeito. E as pessoas que estão à minha volta também têm que aprender, né? Esse, inclusive, é o princípio da liderança. Às vezes o líder, ele cresce tanto e ele se sente tão fortalecido que ele começa a ser um ditador para as pessoas que estão ali. Sendo que, na verdade, eu saber fazer as coisas, ela só me dá a possibilidade de iluminar o caminho para quem está vindo atrás de mim. E iluminar caminho não cansa. O que cansa é carregar a gente nas costas. Então, eu também quero falar para as mulheres que estão aqui nos assistindo, que se você está cansada, né? Se os seus hábitos têm sido aí, ninguém vem, meu time não faz, minha família não me ajuda, é porque provavelmente você está carregando peso, você está cumprindo função que não é sua. E provavelmente, não é todo mundo que vai gostar disso, mas eu vou falar, porque eu estou aqui, né? Está aqui para escutar também, é porque tem soberba envolvida. Tem soberba envolvida. Você está achando que você é a última bolacha do pacote. Você tá achando que eu sei que sabe fazer as coisas, que os trem tem que ser do seu jeito. E aí, Cláudia, a gente não consegue ter tempo para cuidar da gente, sendo que nós somos templo do Espírito Santo. É o nosso. E aí a gente fala, né? A gente fala isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Beleza, o que você come? Como que tá seu corpo? Como que você se cuida? Como que você dorme? Né? Porque se você não se amar, isso é teoria, é boca para fora, você não tem prática. Então, já que nós somos templo do Espírito Santo, a gente precisa falar assim: Deus, obrigada pelo meu corpo, obrigada pela minha vida, obrigada pelo meu respirar. Então, hoje eu vou cuidar de mim, eu vou orar, eu vou encher, vou fortalecer meu espírito, eu vou domar minha alma, eu vou cuidar do meu corpo.
né? Eu vou desenvolver hábitos, hábitos que sejam bons, hábitos que expressem o amor do Pai na vida das pessoas, que expressem ordem, que expressem virtudes, né, Cláudia? Porque é para isso que nós somos chamadas. Mas para isso a gente tem que sair da sandalinha da soberba. A gente fala que a gente não tem tempo, Cláudia, e eu posso falar isso assim de carteirinha, porque quando eu tive as meninas, às vezes eu falava pro Pedro, eu não consigo tomar banho. Eu lembro de eu falar, não conseguia mesmo, Cláudia, não conseguia tomar banho. Mas por quê? Porque eu achava Que que tinha que... era eu. Porque ninguém fazia igual eu. E realmente ninguém faz igual eu. Mas a gente precisa dar a oportunidade de um pai de ser pai, de uma Sim. avó de ser avó, de uma tia de ser tia, mas eu não tenho ninguém. Será que a gente não tem ninguém? Ou será que a gente não dá oportunidade porque a gente quer que o outro também age do nosso jeito? Não é, Cláudia? É verdade. É muito Eita, nós, o papo só vai, isso mesmo. né? E é muita coisa pra gente pensar. Então, ó, quarta-feira, Cláudia, nós vamos estar aqui às 6h30, falando sobre de como que esses hábitos aí que você trouxe hoje, que são tão importantes, né? Amei, anotei, vou estudar, vou ler, vou refletir, o como que isso reflete a nossa identidade, né? Porque a gente precisa muito pensar sobre, epa, peraí, isso aqui que eu faço, então é o que eu sou. Olha que só. Então, se eu ajo igual um robô, eu tô sendo mais robô do que gente, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Se eu falo, mas eu faço diferente, eu tô sendo uma hipócrita. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso na quarta. Minha linda, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Delícia. Ó, hoje tem Masterclass, 7h da noite. A Cláudia tá lá com a gente. Que gostoso. Quem não fez inscrição, lá na bio, vai lá na minha bio. É gratuito, gente. Vai ser uma aulona pra gente estar celebrando aqui os 6K de seguidores. Que delícia, né, Cláudia? Das 7 às 8h30 nós vamos estar junto na Masterclass. Vai ser pelo Meets e aí eu vou dar o link lá no grupo, tá? Vai ser top. Bom demais te ver agora de manhã, te ver à noite de novo. Só não vou ficar até o fim porque tem um desafio, mas eu fico até a hora que dá. Que horas que é seu desafio, Cláudia? É 7h50. É todo dia, Cláudia? Sim, 21 dias, né? Esse, né? A gente vai ter 23. E é no seu Insta? Não, sim, no Insta é privado. Ah, vai abrir turma quando, Cláudia? Eu vou abrir no próximo mês, começo de novembro. Já tem então aí você volta aqui para contar pra gente que você vai abrir turma. Porque aí as mulheres, né, pra gente cuidar do nosso corpo. Eu amo suas aulas. Amo. É um dos primeiros passos, né? Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada a vocês. Deus abençoe. Tchau. Amém. Beijo. Beijo.